Alô, alô! O vídeo de hoje vai ter aqui o recurso do meu computador. Eu não sei se vocês conseguem muito bem ver, mas pelo menos tem aqui a ideia geral do que eu vou falar. Como vocês viram no título, eu vou falar sobre documentários que eu tenho visto sobre o planeta, sobre a comida, sobre o plástico, reciclagem, por aí vai. Eu vou dar-vos as ideias principais de cada documentário que eu vi e tentar alertar-vos para algumas das coisas. Eu fiz este trabalho que tenho aqui há pouco tempo, porém eu decidi que não vou pegar no trabalho inteiro e expô-lo aqui, vou apenas então falar mesmo sobre os documentários que eu vi, que foram uns 6 ou 7 documentários. Então vamos começar. Então, o primeiro documentário que eu vi foi A Plastic Ocean. Como o próprio documentário diz, fala sobre o plástico nos oceanos. Como é que o plástico vai parar aos oceanos? Por exemplo, demonstra uma das vezes que um contentor caiu à água cheio de bolinhas de plástico e aquilo espalhou-se pelo mar inteiro e foi parar a uma costa completamente a milhares de quilómetros de distância. Fala também sobre lugares no planeta onde só há lixo acumulado e muito plástico. Fala sobre as micropartículas do plástico. Então, eu aqui tenho escrito que 25 milhões de toneladas de lixo são deitadas aos oceanos todos os anos. E depois o que acontece? Isto aqui é a imagem do Plastic Ocean, do filme, do documentário, li isto. E depois temos plásticos no mar, tartarugas ou animaizinhos a morrerem devido a esses plásticos estarem exatamente onde não devem estar. Então, o que mais me chocou neste filme, para além de tudo aquilo que eu já vos alertei para, que é presente no documentário, foi pássaros de comerem plástico e morrerem por causa disso, porque o seu estômago fica cheio de plástico, não recebe nutrientes, o estômago fica seco e o animal acaba por morrer. E foi encontrada uma ave com 6 a 7, o que equivale no ser humano a 6 a 7 kg de plástico no estômago. E eles abriram o estômago da ave ao meio e vê-se lá os microplásticos dentro. E 6 a 7 kg de plástico num ser humano é o equivalente a nós comermos 12 pizzas. Portanto, imaginem o que é, vamos comendo pizza, 12 pizzas e caímos para o lado de tanto peso que temos no estômago. Aqui eu tenho imagens de microplásticos que vocês basta porem no Google microplásticos para saberem o que é, como é que se mostram. E o problema não está só nos microplásticos e sim nos químicos que são libertados e os químicos são necessários para fazer plásticos, que depois, ao ingerirmos esses plásticos, ou melhor, os microplásticos são ingeridos por camarões e peixinhos pequeninos, que são ingeridos por peixes maiorzinhos, peixes grandes e nós comemos esses peixes grandes. É todo um ciclo, então, nós comemos esses microplásticos. E esses microplásticos afetam-nos o nosso organismo. E se vocês forem pesquisar, vocês ficam chocados com os números que existem. Alimentação e produção animal. Eu vi Food Inc., What the Health e Cowspiracy. E depois vi mais dois que não têm propriamente a ver com estas questões, mas de uma maneira ou de outra estão relacionados. O Cowspiracy fala-nos também da produção do plástico, de forma mais geral, e fala principalmente dos gases que vão para o aquecimento global, devido à produção intensa de animais. Antes nós comíamos aquilo que existia no mundo, hoje em dia já não é bem assim. As pessoas cada vez precisam de mais alimentos, cada vez têm a necessidade de comer mais carne. Então a produção de alimento tornou-se industrializada e uma produção intensiva desses mesmos alimentos. Claro que isto também foi devido à urbanização em excesso, muitas pessoas neste planeta, mas isso são outras causas. Ou seja, o mercado hoje em dia apenas responde às necessidades que foram criadas por nós mesmos. Começaram-se a produzir sementes com químicos, quer seja para os animais, quer seja para nós, que é o exemplo do milho ou da soja, que muitas das vezes é plantado para dar de ração aos animais e depois nós consumimos os animais, ou então para nós. A junk food, a comida de plástico, também tornou-se muito mais acessível, tornou-se muito mais rápida e o hambúrguer onde tem carne é muito mais fácil de adquirir. Por consequente, a boa alimentação tornou-se mais cara, porém com a boa alimentação é muito mais difícil de ficar doente e ficar hospitalizado. E a alimentação à base de carne
têm muitas gorduras, o que nos provoca obesidade, diabetes e cancro. Por exemplo, os laticínios que nós consumimos têm muitas gorduras saturadas e toxinas. E isto porque devido à alimentação das vacas com essas sementes que têm químicos que são postos na soja e no milho, por exemplo, para que eles cresçam muito mais depressa, para que possam alimentar muito mais animais e cultivar novamente nessa plantação. Os queijos, outra coisa que também vem, vacas, cabras, ovelhas, é um produto que contém casomorfina e a casomorfina é comparada à heroína porque causa-nos uma dependência no cérebro e faz com que nos sintamos bem a comer queijo devido a esse vício. E as doenças como o câncer vêm em grande parte de distúrbios alimentares, apenas 10% em relação a doenças genéticas, tipo de poderes ter porque os teus pais ou os teus avós tiveram. Como é óbvio, não é só a carne que contém essas toxinas. Os peixes, como eu falei, por consumirem também os microplásticos, também consomem químicos. Porém, os peixes de mar consomem plásticos e os peixes de viveiro consomem antibióticos por causa dos fungos e infecções. E também, claro, pelas rações de engorda e que têm hormonas de crescimento. E isto é tal e qual a mesma coisa como os porcos, as aves, que também consomem este tipo de produto para crescerem mais depressa. E nós acabamos por comer essas toxinas e esses químicos e antibióticos sem saber o efeito que nos causam a nós, porque só foram testados para os animais. Porém, nós acabamos por ingerir os animais, logo ingerimos essas toxinas. E uma frase que eu fiquei tipo foi: wow, meat is a luxury today. E é verdade, a carne tornou-se algo muito luxuoso e que toda a gente quer adquirir e que toda a gente come cada vez mais, por ser mais barato e mais acessível. Também devido à produção em massa da mesma coisa, não é? Porém, todas as proteínas que nós precisamos são produzidas pelas plantas. Depois passamos então novamente para as vacas. As vacas produzem gás metano, que é 25 a 100 vezes mais destrutivo. Muito mais do que o dióxido de carbono ou de todos os veículos juntos. Aliás, eu até tinha aqui esta imagem, que 13% de todos os transportes contribuem para o aquecimento global, enquanto que as vacas são 18%. Acima de todos os transportes. E ainda podemos ver que tem aqui um gráfico onde diz o dióxido de carbono, óleo, a água e o pedaço de terra que nós precisamos para uma dieta vegana ou uma dieta omnívora. A comparação é tremenda. E eu acho que isto é do Cowspiracy, se não estou em erro. Muitas das vezes o que acontece é que para usarmos essa terra precisamos de desflorestá-la para depois a tornar em alimento para o gado, ou seja, plantações, e é por isso que muitas das matas estão a desaparecer. Mais pessoas, mais terra, mais produção. Pronto, agora vou deixar isto aqui assim. Uma coisa é a gestão da água, outra é a mudança de comportamento. E eu queria que vocês percebessem isto, porque uma coisa é nós continuarmos a fazer a mesma coisa que não vai dar resultados diferentes. O Food Inc. também fala dos imigrantes que são contratados para trabalhar neste tipo de processamento de alimentos, de matar os animais, de os tratar com condições abejentas. O What the Health falta muito da questão dos diabetes e do cancro, que foi aquilo que eu já vos disse. Vi também o Before the Flood. Fala sobre a dependência dos combustíveis fósseis, quase tudo o que nós fazemos liberta dióxido de carbono e esse dióxido de carbono provoca as mudanças climáticas. E também fala sobre o descongelamento. Se o Ártico desaparecer, as correntes marítimas dão uma volta de 360 graus. Ou seja, por exemplo, um sítio onde há muitas frentes frias vão passar a existir frentes provavelmente quentes e isso vai mudar todo o clima dessa região. Vi também o An Inconvenient True, que fala muito sobre o aquecimento global, sobre o gelo e também sobre as novas doenças que surgem. E que a nova tecnologia também é uma coisa má porque levou-nos à criação da bomba nuclear. Depois o mais recente que eu vi foi o Race Extinction. Em 100 anos podemos perder 50% das espécies. Por exemplo, a baleia azul só resta 2% da sua população. E isto é um dado de 2015 e já estamos em 2019. Dizem uma frase que é: a humanidade tornou-se o asteroide. E é verdade, porque tal como o asteroide destruiu a Terra há muito tempo atrás, nós ainda não existíamos, agora nós estamos a criar o nosso próprio asteroide. Nós estamos a fazer com que o mundo se degrade cada vez mais, em vez de preservarmos. Este comentário chocou-me imenso, devido à pesca em Hong Kong, armazéns brutais, tipo cortarem as barbatanas
tanto dos tubarões como das... agora não me lembro do nome. Vocês não têm noção da quantidade que lá estava. Era uma quantidade absurda. E também houve uma pessoa que fez o seguinte, foi para a frente de um restaurante que vendia essa iguaria, pôs um placar enorme e pôs um documentário a passar por causa das baleias. Então as pessoas deixaram de consumir tal coisa, pelo menos a maior parte das pessoas, e isso acabou então com o negócio. Para além de que se causa a destruição dos habitats, é uma pesca intensiva, acaba com os próprios animais. E por fim é só que vos queria alertar por todas estas coisas e todas as questões ambientais envolvidas e todas as pequenas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia de uma forma melhor. Eu sei que provavelmente a informação está um pouco dispersa, mas se vocês querem mais ou se eu vos falei de algum documentário que vocês acharam mais interessante, vão ver. E por fim quero-vos deixar com esta nota. Start with one thing. Find your king. Obrigada por assistirem. Vejo-vos então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!